da lepra. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo de número 5, verso 1 a seguir, diz assim: Grande Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão, homem valoroso, porém leproso. E saiu tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em que chegar a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: graças a Deus. E disse: sou eu Deus para matar e para purificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua terra? Pelo que a veras notais, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, e o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, Deus de glória, Deus para ti, Senhor amado, querido, poderoso, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra, Senhor. Nós viemos, meu Pai, diante da tua presença, te pedimos, fala conosco, meu Pai. Faça, Senhor amado, conforme o meu querido, faça conforme o meu querido. Quebra nada, joga por terra e barato, a fúria do adversário, nos dando vitória, meu Pai, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém, ó. Naamã. Quantas pregações nós temos ouvido os homens de Deus, mulheres de Deus, pregando e ensinando acerca desta palavra. Mas a Bíblia, ela renova-se. Lemos e o Senhor Jesus, então, vai nos dando um mistério daquilo que Ele quer falar, daquilo que Ele quer mostrar para nós através da palavra, ou seja, a profecia e a revelação através da palavra. A Bíblia nos diz que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria, e era um homem de grande respeito, um homem que, através dele, quando ele ia para uma guerra, tinha muitas conquistas e muitas vitórias. Por que, Abá? Porque Deus assim concedia. Quando nós vemos aqui falar de
estiver debaixo da unção, debaixo do seu poder, debaixo da comunhão com Ele, muitas vezes nós não entendemos trabalhar. Eis aqui uma história que, se nós não conhecêssemos no final, nós vamos dizer: poxa, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu isso? Mesmo conhecendo, muitas vezes nós questionamos, mas depois que a gente começa a falar com Deus, Deus vai clareando, vai abrindo nossa mente, e Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar, Ele tem os seus modos de fazer. Veja bem que nessa história bíblica, nós vemos aqui sair uma guerra entre os sírios e a nação de Israel. A nação de Israel naquela época era uma nação muito temida pelos inimigos. Por quê? Porque o Deus vivo sempre dava vitória para a nação de Israel. Mas nessa passagem bíblica, nós vemos aqui que os sírios prevaleceram. Os sírios ganharam essa guerra. E nós sabemos que numa guerra há muita morte. Aqui não está falando de uma guerra espiritual. Aqui está falando de uma guerra material. Então, aonde muitos soldados aqui pereceram para defender a nação de Israel. Analise comigo. Quando nós vemos aqui que os sírios invadiram Israel, invadiu a casa desta menina e levou essa menina presa como escrava, como uma espécie de troféu, para mostrar para a nação deles, os sírios, que eles tinham vencido a nação de Israel e tinham levado aquela menina para ser um troféu deles. Está aí, ó, o resultado da batalha. Está aí o resultado da guerra. Essa menina é uma judeia, é dos hebreus. E nós trouxemos ela para nos servir. O que ele estava dizendo com isso, amado? Ele estava dizendo que até mesmo Deus vivo, que defendia a nação de Israel, foi vencido nessa batalha, porque Deus não protegeu o seu povo. Tem como você entender uma história dessa? Deus deixar que o inimigo se prevaleça e ainda leve uma das suas filhas, uma da menina dos seus olhos, presa, cativa, e vai parar uma nação pagã, onde servem outros deuses, e ainda tem uma vida de escrava. É claro que nós não conseguimos entender. Aleluia! Nós vimos questionar o Deus vivo. Mas olha, Deus permitiu essa batalha, Deus permitiu que a nação de Israel perecesse. Essa menina foi cativa e foi para onde? Na casa de Naamã. Serviu uma mulher de Naamã. Olha como Deus é tremendo. Presta atenção no que Deus está fazendo aqui. Além de Deus deixar a nação de Israel ser derrotada, a casa dessa menina cativa, a Bíblia não dá ênfase, não dá respaldo bíblico nessa história, e nós temos que pegar a Bíblia. Se chegaram a matar os seus pais, mas nós podemos colocar a nossa mente para funcionar e saber que essa menina provavelmente foi tomada da casa, de sua casa, à força. E com certeza seus pais iriam defender ela infelizmente. Então, no mínimo, eles sofreram algum dano. Eles não iam deixar a menina estar ali. Eles iam enfrentar os soldados para que não levasse a sua filha, porque eles não sabiam o que ia fazer com a filha. O fato é que essa menina foi por a terra pagã, saiu de Samaria e foi parar na Síria, na casa de Naamã. Agora você pensa comigo, uma menina que era dos hebreus, dos judeus, que adoravam Deus vivo, na casa de um pagão e trabalhando em serviços forçados, que é o serviço de escravo. Escravo não tem hora para comer, não tem hora
anda debaixo da ordenança do seu Senhor. Então ela devia receber ordem da mulher de Naamã e de Naamã. Ela precisava obedecer. Mas veja como Deus preparou o coração dessa menina. Essa menina podia ser rebelde, desobediente. Né? E na primeira oportunidade, amada, ela tentar fazer alguma coisa contra os seus patrões. Afinal de contas, eles invadiram a nação dela e mataram muitos soldados e venceram a nação de Israel. Então ela podia dizer: não, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Porque Naamã era o comandante. Os soldados invadiram debaixo da ordenança dele. Ele ordenou e os soldados invadiram e destruíram. A nação de Israel. Então eu vou me vingar. Mas veja que a história bíblica nos relata. Presta atenção. A Bíblia nos fala que a menina chegou até a mulher de Naamã e disse: olha, minha senhora, que bom seria se o meu Senhor, o teu esposo, ou seja, Naamã, estivesse lá em Samaria. Lá tem um profeta em nome de Deus que iria orar, iria restaurar as mulheres. Presta atenção, para que a menina tivesse essa ousadia de conversar com a sua patroa, você é no caso aqui é patroa, ela tinha que ter liberdade. Então nos leva a crer o quê? Quando ela estava na casa da patroa, servindo a patroa, ela cativou a amizade da patroa. Veja que foi o inverso. Ao invés dela maquinar o mal, ao invés dela maquinar a maldade, a destruição, ela conquistou o coração da patroa. Aleluia! E comunicou a patroa que se tivesse em Samaria, o patrão ia ser curado de sua lepra. Veja que a lepra dele, a Bíblia nos narra que quando ele ia para a sua cama, para o seu quarto, deitasse, quando ele despia da sua roupa, aí a lepra aparecia. Ou seja, não tinha como essa menina saber. Não tinha. Quem contou para essa menina? A mulher de Naamã. A confiança que a menina teve com que essa patroa confiasse nela foi tão grande que a patroa abriu o coração dessa menina, dizendo: olha, Naamã, ele é um grande homem, de respeito, de valia, o rei, né, honra ele, mas meu marido tem um problema. E esse problema só aparece quando nós estamos no nosso quarto. Aí ele tira suas vestes e aí aparece a lepra. E ela sabia que a lepra era uma doença como o câncer. A lepra, ela ia tomando conta do corpo todo e ia comendo. E ela exalava um mau cheiro. Porque a carne ia ficando podrificada com essa doença, chegando a cair mesmo. Haja vista que quem já ouviu falar uma casa de leprosos que tem aqui em Gaiatuba, na cidade de Gaiatuba, que lá existem muitos leprosos. E tem muitas vezes parte do seu corpo tomado pela lepra e já caído. Então, a qualquer espaço de tempo, essa lepra iria aparecer na mão. Não teria como na mão esconder. E mais, dizem que aquela lepra era contagiosa. Ela pegava, passava de um para o outro. Tanto é que quando na nação de Israel uma pessoa estava leprosa, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote ia verificar se aquela lepra dele estava no
sabia. Ou se sabia, né, contado por Naamã, não tinha conhecimento. Mas eu quero acreditar que o rei não sabia. E quando essa menina declara para sua patroa, então ele vai até o rei. E aí ele fala para o rei o que está se acontecendo com ele, o que está se passando, que a menina tinha falado. Então o rei escreve carta e diz: olha, eu vou mandar para a nação de Israel, né, lá para o rei de Israel, porque nós já derrotamos eles, já mostramos nosso poder de guerra contra eles. Aleluia. Se eles não fazem o que a gente manda, a gente invade de novo e extermina o povo. Então ele está debaixo das nossas mãos. Então eu vou enviar a carta para ele, e ele vai então entrar com providência para restaurar a sua lepra, para que seja curado. E a carta foi enviada. Mas quando o rei de Israel recebe essa carta, o rei fica indignado. O rei se indigna e diz: não, certamente o rei da Síria está causando a ocasião contra mim para poder querer matar, para poder destruir, né? Porque eu sou Deus para poder curar o homem da lepra. Eu não tenho esse poder. Deus. Mas alguém correu até o homem de Deus, Eliseu, e comunicou a Eliseu. E Eliseu mandou um recado para o rei: rei, deixa ele vir, deixa ele vir, e ele saberá que aqui em Samaria tem um homem de Deus. Olha o homem de Deus chamando a responsabilidade para ele. Olha o homem de Deus dizendo: aqui tem homem de Deus, aqui tem profeta de Deus. Não temeu, porque ele sabe o Deus que ele estava servindo. O fato é que Naamã preparou a comitiva, preparou os presentes e partiu para Samaria. Quando Naamã chega em Samaria, o profeta não sai da sua casa para receber Naamã. Ele manda seu servo. E o servo vai dizer a Naamã o que o seu Senhor mandou dizer, ou seja, Eliseu, para que ele fosse a caminho do Rio Jordão e banhasse lá 7 vezes, e ele receberia então a cura de sua lepra. Mas veja o homem que está acostumado a ser reverenciado. Veja um homem que está acostumado a ser aplaudido, a ser paparicado. Ele ficou indignado. Ele diz: poxa, eu pensei que ia chegar aqui, o profeta vinha comendo dele, o profeta ia passar a mão no lugar da minha lepra, ia invocar o poder do seu Deus, ele ia ser curado, dava os presentes para ele, e eu ia embora. Mas ele manda um servo dele me atender. Para ele ser uma aceita. E ainda me manda banhar no Rio Jordão. O Rio Jordão daquela época era um rio que tinha muita lama. Muita lama. E é por isso que ele ficou indignado. Porque ele lembrou das águas da Síria e diz: lá tem o rio Abana e Jaguar, que são águas cristalinas. Não poderia esse homem mandar tomar banho lá? Vai mandar tomar banho no Rio Jordão? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
pode ensinar a Deus como ele deve fazer e como ele deve abençoar ou como ele deve falar? Quem tem esse poder de querer ditar regras para Deus? Quando Deus vai abençoar, quando Deus vai fazer, quando Deus vai restaurar, quando Deus vai trabalhar? Quem tem esse poder? Ele é o oleiro. Nós somos barro. Nós somos caco. Deus faz conforme Ele quer. Aceite nós ou não aceite. Se aceitar, recebe sorrindo. Se não aceitar, vai receber. Mas você que escolhe. A bênção vai deixar de chegar para você? Não. Enquanto você permanecer na presença do Senhor, você tem promessa. Mas para cumprir essa promessa, Deus vai te amassar. Se já for vaso, Deus vai quebrar. E vai fazer um vaso conforme bem parecer os olhos de Deus. Quebrando o orgulho, quebrando a prepotência. Ele vai quebrar. Tudo aquilo que Ele veio tem que tirar de nós para tornar um vaso conforme bem parecer os olhos dele fazer. E não importa quantas vezes Ele vai amassar o vaso. Não importa. Não importa quantas vezes Ele vai ter que quebrar o vaso, para que o vaso faça somente o querer dele, somente a vontade dele. É Ele que determina. Não foi Eliseu que passou essa receita para ele ir até o Jordão Goiás. Foi Deus. Ele apenas obedeceu o que Deus mandou. Olha, vai chegar em você, Deus, nome de Deus, meu filho, meu vaso. Vai chegar um homem pedindo para restaurar sua lepra. Nem vai atender. Nem vai. Manda seu sujo. Manda seu servo. E passa para ele o que eu estou passando para você. Foi o que Eliseu fez. Foi o que Eliseu fez. Debaixo da ordenança de Deus. E quando Deus manda, Deus ele se responsabiliza. Ele manda falar, fala. Ai, pastor, mas se eu falar, vai ter consequências, vai ter vergonha. As pessoas vão ficar bravas, as pessoas vão ficar indignadas, as pessoas vão nos perseguir, vão nos caluniar. E daí? O importante não é fazer a vontade de Deus? Ou você quer fazer a vontade do homem? O que pode te fazer o homem você matar o seu corpo? Antes temer o Senhor, que mata o corpo, ainda tem o poder de matar a alma. Então o princípio de toda a sabedoria é o temor do Senhor. Temer o Senhor. Fazer o que o Senhor está pedindo. Esse é o princípio de toda a sabedoria. É obedecer o Senhor. Quando ele fica indignado, e o Senhor queria realizar, o Senhor preparou tudo para realizar essa vitória, porque o nome do Senhor tinha que ser glorificado, ele tinha que conhecer o poder de Deus vivo. Deus usou então um dos seus. Tocou no coração dele e disse: fala para nós. E o seu servo falou para ele: meu pai, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se porventura o profeta chegasse e mandasse para fazer uma coisa pior, o senhor não faria para receber a restauração da sua lepra? Grande Deus. Ele parou, ele pensou e disse: faria. Pois é, meu pai. Pois é. Ele mandou o senhor banhar-se no Jordão para que restaure a sua lepra. E essas palavras entrou no coração de Naamã, e lá vai a comitiva até o Rio Jordão. Chegou no Rio Jordão, ele despiu das suas vestes. Teve que entrar sem as suas vestes na água.
tornou a mergulhar, terceira vez, e ali estava a lepra. Aleluia. Tornou a mergulhar a quarta vez, e ali estava a lepra. Mergulhou a quinta vez, Jesus, louvado seja Deus. e ali estava a lepra. Mergulhou a sexta vez, e ali estava a lepra. Mas ao mergulhar a sétima vez, quando ele sobe do mergulho e ele olha o seu corpo, a sua carne estava como a carne de um bebê curado. Oh, louvado seja Deus. Mas por que, pastor? Aleluia. Só e ele recebeu a vitória. Porque Oh, Deus falou Deus. 7. Deus não falou 1, Deus falou 7. Mergulha 7 vezes. Aleluia. Porque o Senhor sabia Oh, que cada mergulho que ele estava dando, o Senhor estava limpando o coração dele algo que precisava ser limpo. Eu ouvi uma certa pregação, e muitas vezes Deus usava até minha esposa para simbolizar, e é uma verdade quando nós analisamos. A verdadeira lepra não estava do lado de fora, na sua carne. A lepra estava do lado de dentro. Não onde, pastor? No seu coração. O orgulho, a prepotência, muitas vezes o desprezo das pessoas menores que ele, o orgulho de ser o chefe, de falar face a face com o rei, de ter dinheiro, de ter fama, de receber tapinha nas costas, precisava ser quebrado, precisava ser tirado. Ele precisava descer na olaria para que o oleiro trabalhasse nele e amassasse o barro. E no 7º mergulho foi o mergulho necessário para que tudo aquilo que não agradava ao Senhor saísse do coração dele. E ele então recebesse a sua vitória. grande Deus, aleluia. Muitas vezes, amado, Deus até quer fazer, Deus até quer realizar, mas muitas vezes há algo no nosso coração que muitas vezes impede de trabalhar. E Deus manda nós descermos para que Ele possa tirar isso do nosso coração. Por quê? Porque isso vai impedir que a bênção de Deus chegue em nossas vidas. Porque uma hora ou outra, na caminhada com Deus, Satanás ele vai perceber que tem algo no nosso coração que prende, que nos afasta de Deus, e ele vai querer usar isso contra nós mesmos. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que está no seu coração. Muitas vezes pode ser o medo no seu coração. Tem medo. E se Deus não tiver esse medo de você, mais tarde Satanás vai usar. Muitos têm orgulho. Orgulho. Deus começa a usar, começa a ficar vaidoso, começa a ficar orgulhoso. Muitas vezes Deus começa a não dar mais ouvido para Deus, já quer fazer de sua forma, já quer fazer do seu jeito. E Satanás lá na frente pode usar isso contra você. Tem pessoas que é vaidosa. É vaidosa. E o Senhor precisa arrancar essa vaidade do coração. Algumas pessoas são avarentas, têm amor pelo dinheiro. E o Senhor precisa arrancar do seu coração. Outras pessoas se apegam com as coisas materiais dessa terra. E Satanás amanhã pode te oferecer uma casa boa, um carro bom para você não passar o que Deus manda. E aí você vai se corromper. Tem pessoas que idolatram
expulsar de lá, eu vou matar teu neto. O que você vai fazer? Se você tem medo, você vai se calar. Você vai passar a não orar mais porque você tem medo. E o diabo, sabendo disso, ele vai te dominar. Você vai se criar na fé por causa do teu medo. O medo coloca desespero. O desespero coloca embaraço. O embaraço faz que nós não temos força para enfrentar o diabo como devemos, não se colocando na posição de embaraço. Tem muitas pessoas que servem a Deus tremendamente, pregam a palavra, ora, só que quando ele fica desempregado, porque Deus está provando, ele fica morrendo de medo de perder o trabalho, e ele para de orar, ele para de fazer a obra. Enquanto ele não tem trabalho. São coisas que ficam presas dentro do nosso coração. E o Senhor quer que nós desapregamos disso. Tiramos esse coisa do nosso coração para que ele possa operar na nossa vida. E o diabo mais tarde não possa usar. Quer ver? Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Quem é esse? Jó. E nós vemos na história de Jó que Jó tinha dois medos. Dois medos. E talvez ele não declarava com a sua boca, mas declarava com o seu coração. Tenho medo, sabe o quê? De perder a minha família e perder a minha riqueza. O que aconteceu com Jó? Deus provou ele e ele perdeu. Aleluia! Um dia só, 10 filhos. Todo o seu gado, toda a sua fazenda. Perdeu tudo. Porque Deus precisava tirar do coração de Jó esse medo. Aleluia! Pegou a enfermidade da planta dos pés até o alto da cabeça, ao ponto da sua esposa dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Perdeu a sua família, perdeu o seu dinheiro, e estava na beira de uma fogueira cheia de tumores pelo corpo. As suas unhas tinham caído. Glória a Deus, ele vendia carne de telha para coçar-se. E a fogueira para aliviar o pecador. E a cinza para tirar e expelir as moscas, os insetos que assentavam sobre as suas feridas que exalavam ao cheiro. Então, Deus sabedor do amanhã, Deus sabe que Satanás pode usar isso contra nós. Porque nós estamos sofrendo, já sofríamos, mas nesses últimos tempos o sofrimento vai aumentar. A perseguição da igreja vai aumentar mais. Aleluia! Vai aumentar mais, a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia tem que se cumprir. E a perseguição vai começar cruelmente sobre as igrejas, sobre aqueles que traz o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se o seu coração tiver algo que o diabo perceber que pode usar contra você, ele vai usar. Ele vai tentar quebrar a sua confiança com Deus. Ele vai tentar quebrar a sua fé com Deus. E Deus, sabendo disso, Deus está preparando para que você confie em Deus. Para que você confie em Deus. Que nada vai acontecer se você obedecer a Deus. Se você andar debaixo de obediência, Deus vai te proteger. Enquanto você faz algo de Deus, Deus protege os seus. Deus livra os seus. Você vai ter que entrega teu caminho ao Senhor.
Quem quer mal para o seu neto? Ninguém. É. Todos nós que somos pais, avós, queremos o melhor para os nossos filhos. E assim é Deus para nós. Ele quer o melhor para mim e o melhor para você. Glória a Deus. Então, nesta noite, o Senhor Jesus me mostra uma grande mão. Uma grande mão. E a mão está assim, ó. Essa grande mão. Não significa isso, pastor. O Senhor está com essa mão de encontro a você dizendo: coloca teu coração nas minhas mãos. Coloca. Deixa eu limpar teu coração. Seu coração não é o meu altar. Você não é templo do Espírito Santo? Aonde eu habito? Então deixa eu fazer. Deixa eu ser o primeiro na tua vida. Deixa. Confia em mim. Nada vai te acontecer. E nem os teus. Ai daquele que se levantar contra ti. Já não disse que és a menina dos meus olhos? Já não disse que é um diamante raro em minhas mãos? Então por que temes? Glória a Deus. Aleluia. Por que tem medo? Por que não faz a minha vontade? As madrugadas esperam. Preciso de você intercedendo as madrugadas para quebrar as obras do chão, para quebrar as obras de macumbaria. Preciso de você debaixo de jejum e oração para que eu possa te santificar cada vez mais, para que eu possa chamar você para se aproximar mais de mim através dos dons espirituais. Então, nessa noite, o Senhor está requerendo de mim e requerendo de você. Abra teu coração perdoado. Não queira fazer do seu modo, nem do seu jeito, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai só sofrer e perecer. Deixa o Senhor fazer. Aleluia. Amém? Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, quem nos dá vitória é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Revela-me o Espírito Santo de Deus que Ele está preparando para você uma surpresa. O Senhor mostrava para mim um embrulho, um pacote, já com a fitinha na mão. Ele vai te surpreender com algo. E não vai demorar. Não vai demorar. E quando você tomar posse desse algo que o Senhor vai colocar nas suas mãos, você vai sorrir e vai dizer: bem que Deus usou o pastor. Quem é você? Aleluia. Se for você, levanta a mão. Se não for, eu vou falar aqui não. Amém? Quem é você? Não é a pessoa que Deus me revelou. Receba, em nome de Jesus. Viva a nossa, tudo que dará. Ele dará a presta atenção. Por esses dias, eu vi você de joelho, orando. Você estava clamando ao Senhor dos Exércitos. E eu vi, quando se aproximou de você, o adversário. E o adversário tocou em você bem aqui, ó. Bem aqui, nesse ponto, nessa região. Ele veio e tocou. Na medida que tocou, eu vi quando você caiu. Você sentiu uma dor tão grande, que você caiu. Aleluia. Então, olha a fúria do diabo contra a tua vida. Através da tua vida, você não imagina as obras de macumba que Deus tem quebrado. Amados, olha como Deus é tremendo. Olha o que Deus me deu.
Mas assim te diz o Senhor: nesta noite eu chego primeiro e te dou uma grande vitória. Quem é você? Receba, em nome de Jesus. Chega. Presta atenção. Por esses dias o Senhor me mostra alguém chegando no seu portão. E esse alguém iria te desafiar dentro da palavra e dizer para você com todo desafio: assim que você é crente, assim que você diz que vai para a igreja, assim que você serve a Deus, ia dar contenda, ia dar confusão no seu portão. Sabe por quê? Satanás iria levar ela só para te envergonhar, só para dar contenda no seu portão, para todo mundo ficar olhando, só para chamar a atenção. O Senhor me mostra e me fala que ela começaria a gritar com você, para tirar você da paz mesmo, para ver se você gostasse ou não. Mas Deus está quebrando e dando vitória. Eu vi um rolo descendo. E no final desse rolo, eu vi como Jesus ensinava: vitória. Quem é você? Quer a bênção? Não quer? Não é. Rapidinho, não é. Receba em nome de Jesus. O Senhor está te dando um livramento de um atropelamento. Satanás vai tocar nas vistas de uma pessoa, mesmo você estando certo, você ia passar pelo errado, e essa pessoa ia te atropelar. Não ia, você não ia chegar ao óbito, não, mas você ia se escoriar, se machucar bastante. O Senhor me mostra você, amém? Mas o Senhor, nesta noite, está te dando livramento. Quem é você? Lá abaixo. Ele pode dizer. Lá o Senhor diz assim: ó, se tu soubesse o que eu tenho na tua vida, você venceria na minha olaria depressa. Não perderia tempo com as coisas desse mundo. Não se embaraçar, mas você ia buscar a minha face lá abaixo. Quem é você? Quer vitória? Você entendeu? Você entendeu a revelação? Graças a Deus. Você quer a vitória de Deus? Se você soubesse o tamanho da obra que Deus tem na sua vida, você cairia de joelho rápido e passaria a fazer a vontade do Senhor rápido, para que a obra de Deus continue na sua vida. Quem é você? Quer vitória? Não quer? Não. Receba em nome de Jesus. Toda Maria Letícia. Deus está comprando hoje, você sabe. Só está esperando você se colocar na posição para receber. Alguém ia chegar para você e te fazer uma proposta de trabalho. Alguém ia chegar em você e te fazer uma proposta de trabalho. Mas o Senhor diz para você: eu não estou neste negócio. Eu não estou. Presta atenção, para quando chegar você não pegar o prato e depois dizer que Deus não avisou. Então, presta atenção na profecia para que você vigie. Porque tudo que o adversário quer é tirar você da presença de Deus através desse trabalho. Quem é você? Não. Não é pessoa. Também não é pessoa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer vitória? Para baixo. Um convite. Receba em nome de Jesus. Labajuri. Ribalá. Cantará. O jogo. O Repasuri. Ribalá. Cantará. Operé.
rivas. O Senhor diz assim, ó, tira as dúvidas do teu coração. Porque no meio de dúvida e ansiedade, eu não trabalho. Descansa em mim, porque eu estou trabalhando. Somente confia em mim e descansa. E você vai ver o agir, o meu agir na tua vida e no ministério que eu tenho confiado em ti. Quem é você? Glória a Deus. Quer a vitória? Muitas vezes o seu coração tem dúvida. O Senhor quer tirar essas dúvidas. O Senhor quer mostrar para você que Ele está na direção de tudo, você não se preocupar. Entrega a Deus. Quem é você? Não. Não é surpreendido, Deus é bom. Graças a Deus. Quer a vitória? Não. Satanás ele é terrível. Satanás ele muitas vezes joga dúvida. A gente duvida e o Senhor não quer. Não é pessoa que duvida. É, irmão. Receba. Irmão. Baixinho. Não duvide. Não duvide. É Deus. Lá baixo. É Deus. Não deixe Satanás colocar na sua mente nem no seu coração. Busque o Senhor. Desça as madrugadas. Faça a propósito com Deus. Faça a propósito com você ver. Deus vai se liberar para você e vai arrancar toda a dor da sua vida. Lá baixo. Ribabá. Ribabá. O Senhor quebra a nossa vida. 3 laços nesta noite. O adversário está agarrando para pegar você. 3 laços. O Senhor vai quebrando. Quem é você? Para 3 pessoas. Quer a vitória? Quer a vitória? Não quer? Não quer o laço quebrar? Irmão? Glória a Deus. Quer? 2? Tem mais um laço. Para saber, né? Glória a Deus. Quer receber? Mais um laço. Busca o Senhor. Porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Amém? Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Se revista, se capacita, desça, jejua, ora, para que Ele possa mostrar para você, trabalhar na nossa vida, para que tudo que Ele promete no seu livro e no nosso ministério venha acontecer conforme Ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar aqui por causa do horário. Já passamos um pouco do horário, né? Mas foi para a glória de Deus, né? Vamos encerrar. Nós vamos voltar para o nosso canal. Lembrando os irmãos do Facebook, né, que o pastor vai estar hoje, meia-noite, com mais uma live ao vivo, orando, né? Não pregou a palavra do Senhor. Então acompanhe vocês aí, né? Compartilhe, faça para as pessoas, com certeza o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Sobretudo Deus, eu quero Pai, Pai nosso, Deus Salvador, Jesus Cristo, ó Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha. Senhor amado, querido, poderoso, Deus verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Senhor, os teus filhos estão retornando para os nossos lares. Leva eles à segurança, livre do mal, agente de Satanás que há, treva, penetração, perigo acidente, usa eles debaixo do teu santo manto carmesim para a glória do teu nome. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça consoladora de Jesus Cristo, o Filho, e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja hoje, todo sempre em nossa vida. Nos digam amém. Pode falar, Senhor Jesus, acompanhe.